Bom, que é o professor Neto, certo? Eu deixei aí com vocês um comunicado ontem da nossa reunião hoje, não apareceu ninguém aqui. Eu vou gravar a aula e vou registrar ela, certo? Como ela não é presencial, vocês podem assistir ela depois. Hoje eu vou estar falando aqui sobre regra de três simples e composta e vou resolver alguns exercícios para vocês. Então vamos lá. Vou começar a falar sobre regra de três simples e composta. Vou fazer uma apresentação aqui, a tela inteira, certo? E vou aqui para a nossa tela aqui. Vamos falar sobre regra de três. Então aí, primeiro antes de falar de regra de três, falar um pouquinho sobre grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Grandezas são valores proporcionais a que uma equivale à outra. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando elas crescem ou diminuem no mesmo momento. E quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma cresce, a outra diminui na mesma proporção. E a regra de três simples nada mais é que um processo prático que a gente vai usar para resolver problemas, certo? Então, nós temos que seguir alguns passos. E são eles: construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Identificar as grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, montar a proporção e resolver a equação. Esses são os passos. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui diz: um automóvel faz 180 quilômetros com 15 litros de álcool. Quantos litros de álcool esse automóvel gastaria para percorrer 210 quilômetros? O problema envolve duas grandezas: distância percorrida e consumo de álcool. As unidades empregadas para medir tais grandezas são, respectivamente, quilômetros e litros. A pergunta é: elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Isso é simples de saber. Com mais quantidade de álcool, eu vou rodar mais ou menos quilômetros? De fato, são mais quilômetros. Então, quando eu aumento a quantidade de álcool, eu vou aumentar a quilometragem rodada. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E aí tem um exemplinho aí, eu criei uma tabela, distância em quilômetros, consumo em litros. 180 quilômetros está para 15 litros, 210 quilômetros vão estar para que litros? Aí fala embaixo: as grandezas, distância percorrida e consumo de álcool são diretamente proporcionais. Bom, então, como é que seria resolvido isso aí? Vamos lá. Como é que seria resolvida essa questão? Vamos aqui no pente. Eu tenho quilômetros a ser percorrido e litros. Então, eu tenho com 180 quilômetros, eu gasto 15 litros. Para percorrer 210 quilômetros, eu preciso de quantos litros? Se eu aumento a quantidade de litros de quilometragem, eu tenho que aumentar a quantidade de litros. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Sendo assim, 180 está para 210, da mesma forma que 15 está para x. Logo, vou cancelar aqui, ó, como se estivesse dividindo por 10, né? Dá para dividir por 3, viu, pessoal? Aqui vai dar 6 e aqui por 3 vai dar 7. Então, eu tenho 6 sétimos igual a 15 sobre x, ok? Então, 6x, multiplicando aqui, ó, é igual 7 vezes 15, que eu não vou nem multiplicar aqui, deixar assim. Então, x igual a esse valor aqui, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 9, 305, 105, aliás, né? Vou corrigir aqui. 105, né? Isso dividido por 6, tá? Então, isso implica que x igual 105 dividido por 6, né?
10 dividido por 6 dá 1, sobra 4, desce 5, 45 por 6 dá 7, sobra 3, 0 aqui, vírgula, 30 dividido por 6, 5, então 17,5 litros de combustível. Então, como eu tinha falado, ó, se eu aumentei aqui o número de quilometragem, certamente eu vou aumentar a quantidade de combustível a ser gasto. Então, vamos lá, vamos voltar lá no nosso slide, né? Então, temos aí. Beleza? Tá aí resolvido. Da forma que a gente tinha colocado lá, ele não simplificou aí no slide, mas é a mesma coisa, né? Então, sigamos em frente. Um outro exemplo aí, com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido à energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5 metro quadrado, qual será a energia produzida? Então, aí o problema envolve duas grandezas, a área de absorção dos raios e a energia em watts. As unidades empregadas para medir tais grandezas são, respectivamente, metros quadrados e watts por hora. O que acontece aqui? Ó? Inicialmente, dá para a gente perceber, se eu aumento aqui a área, eu vou aumentar a quantidade de energia produzida. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou ter aqui, vamos fazer logo lá no nosso PEN de novo. Então, aqui eu tenho a área e a energia aqui em watts, certo? A área 1,2 metros quadrados vai aumentar para 1,5 e aqui ela produz 400 watts. E eu quero descobrir X. São grandezas diretamente proporcionais. Então, vou ter 1,2 está para 1,5, da mesma forma que 400 está para X. Isso implica dizer que eu tenho 1,2x, multiplicando aqui, né? Igual 1,5 vezes 400. E agora fazer conta aí, né? X igual 1,5 vezes 400, vai dar 600, dividido por 1,2. Então, x vai ser igual a, fazer aqui, ó, 600 dividido por 1,2. Para cancelar essa vírgula, acrescento um zero. 60 dividido por 12 dá 5, 0. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então, 500 watts. Ou seja, aumentou de 1,5 para de 1,2 para 1,5, vai aumentar de 400 para 500, ok? Então, vamos voltar lá no nosso slidezinho lá, né? Beleza? E aí eu tenho aqui o cálculozinho feito aí, ó. Logo, a energia produzida será de 500 watts por hora. Um outro exemplo aqui. Viajando de automóvel a velocidade de 60 km por hora, a essa velocidade, Vânia gasta 4 horas para fazer esse percurso. Quanto seria gasto para fazer o percurso, o mesmo, se Vânia aumentasse a velocidade para 80 km por hora? O problema envolve duas grandezas, velocidade em km por hora e tempo em horas. Indicando por X o número de horas, podemos montar a tabelinha que está aí, ó, essa tabelinha que a gente falou. Só que notem que, nesse caso, as grandezas não são diretamente proporcionais, são inversamente. Se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Se eu diminuir o tempo, para diminuir o tempo, tem que aumentar a velocidade. Então, nesse caso aí, especificamente nesse caso, nós temos a nossa tabelinha. Quilômetros por hora, tempo, não é isso? Ela vai a 60, gastou 4 horas. Se ela for a 80, ela vai gastar quantas horas? E aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Isso implica que 60 está para 80, da mesma forma que x está para 4. Observem que uma das grandezas aqui eu inverto. Poderia inverter essa, como poderia inverter essa? Eu poderia escrever 80 está para 60, da forma que 4 está para x.
E aí vai dar a mesma coisa. 80x igual 60 vezes 4. Vou dividir por 10 logo aqui, ó. Então, x igual 24 dividido por 8. Opa. 24 dividido por 8. Isso equivale a 3 horas. Então, no caso, ela vai gastar 3 horas. Beleza? Vamos lá, então. Continuar aqui. Nosso slidezinho, nossa aula. Vamos ver aqui, chegou alguém. Ninguém, né? Certo? Então, estamos aqui continuando. Eu não vou parar a aula, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Vai ser conteúdo dado, certo? Tá aí o exercício resolvido. E aí vamos para a regra de 3 composta. O que é essa regra de 3 composta? Também é uma técnica para resolver problemas. Porém, problemas que envolvem mais de duas grandezas. 3, 4, 5. De um modo geral, o que a gente vai supor? Tem a grandeza A, ela depende de outras duas, B e C. Se eu fixando C, A é diretamente proporcional a C, então A é diretamente proporcional ao produto de B vezes C. Logo, se uma grandeza é proporcional às outras duas grandezas, então ela é proporcional ao produto dessas outras duas. Vamos aqui um exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros de areia? Então, tá aí. Então, a gente vai ter que fazer uma relação aqui para a gente poder entender como é que vai funcionar isso aqui. Observem bem. Se eu aumento o tempo, eu tenho que diminuir a quantidade de caminhão. Eu vou diminuir a quantidade de caminhão. Isso levando em consideração que eu quero colocar o mesmo volume. Perfeito? Então, aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de caminhões. Portanto, a relação é inversamente proporcional entre tempo e número de caminhões, certo? Ok? Agora, aumentando o volume de areia, eu tenho que aumentar o número de caminhões. Então, caminhões e areia são diretamente proporcionais. Então, como é que ficaria a nossa ideia? Vamos lá. Vamos mexer aqui no que a gente quer, certo? Eu tenho aqui tempo, número de caminhões e areia, certo? Vou voltar aqui só para lembrar. 8, 5, 20x, 8, 5, 20 e o x, 160, 125. Então, observe. Se eu aumentar o tempo, com certeza, para carregar essa quantidade de areia, eu vou diminuir o número de caminhões. Agora, se eu diminuo o número de caminhões, com certeza, no mesmo tempo, aqui eu esqueço tempo, no mesmo tempo eu vou carregar menos areia. Então, tem inversamente, diretamente, inversamente. Então, aí vem agora entrar a técnica. Qual é a técnica aqui em questão? A técnica, ó. Essa aqui, ela é igual ao produto dessas duas. Eu não quero descobrir essa? Então, vamos lá. Vamos aqui colocar da seguinte maneira para vocês entenderem. Eu quero descobrir o x, então, 20 está para x. Da mesma forma, observe que essa e essa são diretamente proporcionais. 160 sobre 125. Agora, observem que esta e essa aqui são inversamente proporcionais. Então, eu inverto essa aqui, ó. E aqui eu vou fazer algumas simplificações. 20 está para x, da mesma forma aqui, ó. 125 dividido por 5 dá 25, né? E 160 dividido por 8 dá 20. Como aqui numeradores iguais, então posso garantir que x é igual a 25. Então, vou precisar de 25 caminhões para carregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas.
Vendo aí? Serão necessários 25 caminhões. Aí ele dá um outro exemplo. Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, aí eu tenho aqui, se a gente observar, eu tenho aqui, ó, 8, certo? Vou voltar aqui. Eu tenho tempo, 8 horas, 5 horas. Tem aqui 8 horas, 20 carrinhos em 5 dias. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Que eu quero descobrir é esse aqui. Então a pergunta é: se eu diminuir o número de homens, desconsiderando o tempo em dias, vai diminuir o número de carrinho produzido. Se eu aumentar o tempo em dias, o que vai acontecer com o número de carrinhos? Vai aumentar também. Perfeito? Então, são diretamente proporcionais, todas. Então, daqui, eu posso garantir o seguinte: número de homens, número de carrinho, número de dias, certo? 8, agora não lembro mais, aqui, 8, 4, 20x, 5, 16. 8, 4, 20x, 5, 16. E a gente viu que todas são diretamente proporcionais. Então, se todas são diretamente proporcionais, eu quero descobrir essa. Então, 20 está para x, da mesma forma que essa aqui em relação a essa diretamente proporcional, e essa aqui em relação a essa também diretamente proporcional. Então, daqui eu posso concluir que 20 está para x, da forma que, ó, 8 dividido por 4 dá 2, vezes 5, aliás, 5, né? Sobre 16. Então, 20 está para x, da mesma forma que 10 está para 16. E eu vou ensinar um truque para vocês. Ó. Se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2, eu vou ter, ó, 20 está para x, da mesma forma que 20 está para 32. Ó, 20 igual a 20, isso implica que x igual a 32. Então, eu vou conseguir produzir 32 carrinhos, certo? Com essas condições dadas aí. Beleza? Vamos lá? Vendo? 32 carrinhos com essas condições dadas. É isso aí. Então, nós temos aí a questão de regra de 3 simples e composta. Vou resolver alguns exercícios aqui, tá? De regra de 3 simples e regra de 3 composta. Exercícios que foram dados aí anteriormente. Está na lista de vocês, tá? E aqui o primeiro exercício ele fala: em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então, observe, parece ser regra de 3 compostos, mas não é. Tempo, máquinas, número de parafusos. Em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? 1.200 aqui. Nesse mesmo tempo, e aqui, ó, eu mato essa grandeza porque ela é igual. Então, vou desconsiderar. Quantas 3 máquinas, né? 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Aí a pergunta: se eu diminuo o número de máquinas trabalhando no mesmo tempo, o que é que vai acontecer com o número de parafusos? Vai diminuir. Então, tem grandezas diretamente proporcionais. 4/3 está para 1.200 x. Daqui eu tenho que 4 vezes x é igual a 1.200 vezes 3. X vai ser 1.200 vezes 3 dividido por 4. E aqui 1.200 dividido por 4, eu vou ter 300
vezes 3. Então, esse número de máquinas aí, em uma hora, vai me produzir 900 parafusos, ok? Então, aí, vou recondicionar aqui, ó. O tempo que aparentemente, que aparecia ser uma grandeza, aquele deixa de ser grandeza, porque no primeiro momento é uma hora, no segundo momento é uma hora, então não faz sentido colocar a grandeza tempo aí, tá certo? Então tá aqui, seria 900, letra B, alternativa correta. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar contratou a esse 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$ 600 semanais. Como um estímulo, também propôs que na semana a qual a venda que ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200 em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou o funcionário a quantia de quanto. Então, vamos lá. Ele ganharia 120 se vendesse 600. Então, salário, vendas. Ele ganharia 120 por semana se vendesse 600. Só que ele vendeu 990. Então, quanto ele vai ganhar? Ele vendeu 990. Quanto é que ele vai ganhar? A pergunta que tem que ser feita é: se o número de vendas aumentou, o salário dele vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Então, diretamente proporcional, ou seja, 120 está para X, da mesma forma que 600 está para 990, certo? Eu vou dividir por 10 para facilitar. Então, eu tenho 60x, esse vezes esse, né? Igual 120 vezes 99. Observe que eu não estou preocupado com multiplicação, até porque eu sei que 120 dá para dividir por 60. Então, x é 120 vezes 99 dividido por 60. E aí eu tenho 12 dividido por 6, dá 2. 2 vezes 99, 198. Então, esse aqui vai ser o valor do salário dele na semana. Vamos verificar? Letra E, 198, beleza? E eu vou resolver mais um aqui. Esse não é simples demais. Vamos para esse 13 aqui. Um tanque com capacidade de 550 litros é alimentado por duas torneiras. Uma derrama 50 litros em 5 minutos e a outra 180 litros em 9 minutos. Quanto tempo levará para encher o tanque, estando vazio, se as duas torneiras são abertas ao mesmo tempo? Essa questão, ela nem chega a ser uma questão de regra de 3, tá? Mas vamos analisar ela. Eu tenho um tanque que tem capacidade de 550 litros. A torneira número 1, pelo enunciado do exercício, ela derrama 150 litros em 5 minutos. Então, 150 litros em 5 minutos. Eu posso ver qual a vazão dessa torneira por minuto, não posso? Pego 150, divido por 5. Então, eu vou ter 30 litros por minuto. O que é que isso significa? A cada 1 minuto, essa torneirão vai derramar 30 litros. E aí eu vou para a torneira 2. A torneira 2, ela tem uma vazão de 180 litros em 9 minutos. Então, ó, ela derrama 180 litros em 9
minutos. Isso diz que isso equivale 180 dividido por 9 igual 20 litros por minuto. O que é que significa? A cada minuto, a torneira 2 despeja 20 litros. Ou seja, se eu abrir as duas no mesmo momento, essa e essa aqui, na verdade, eu vou despejar 50 litros por minuto. Então, a cada minuto eu vou colocar 50 litros. Então, o tempo que eu quero, tempo, para encher o meu tanque, é igual a quem? A capacidade do tanque dividido pela quantidade de litros que as duas torneiras juntas derramam. Então, isso vai dar 11. 11 o quê? Minutos. Então, não é um exercício de regra de 3, porém, um exercício de pensamento. Letra C aqui, ó, muito bem resolvido, né? Vamos aqui para composta. Regra de 3 composta. Vamos ver o que acontece aqui. Que ele fala, 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de um muro. Quantos homens serão necessários para construir 1.000 metros desse muro em 30 dias? Vou aqui, pessoal, só para... Então, tem aqui 20 homens, 15 dias, 500 metros. Homens, dias, quantidade de metros. 20 homens trabalhando 15 dias. Eles constroem 500 metros de muro, certo? Agora, quantos homens serão necessários para construir mais 1.000 metros em 30 dias? Quantos homens serão necessários para construir mais 1.000 em 30 dias? A pergunta é, esqueçamos aqui a metragem. Se eu aumento o número de dias, certo? Para construir a mesma quantidade de metros, eu vou aumentar ou diminuir o número de homens? Vou diminuir. Então, são diretamente proporcionais. Não se preocupe com a seta estar para cima ou para baixo, questão de aumentar ou diminuir, não, tá? Só para dizer que é inverso. Agora, desprezando o número de dias, se eu aumento a quantidade de metros, o que eu tenho que fazer com o número de homens? Aumentar. Então, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Logo, eu vou ter, ó, 20 está para x, da mesma forma que essa é inversa, né? 30 sobre 15. E essa é direta, 500 sobre 1.000. Vou fazer umas melhoras aqui, ó. 2, 0, 2, 0, vou cancelar, né? 30 dividido por 15 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. Então, daqui eu tenho 20 está para x, da mesma forma que 2 está para 2. Se eu multiplicar aqui por 10, ó, por 10, 20 está para x, da mesma forma que 20 está para 20. Então, x igual a 20. Se 10 carros consomem em 6 dias a quantidade de 1.000 litros de gasolina, quantos carros usaremos para consumir somente 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias? Então, vamos construir lá, ó. Carros, dias, gasolina, certo? Então, tem 10 carros, 6 dias, 1.000 litros de gasolina. 10 carros, 6 dias, 1.000 litros de gasolina. A pergunta é, quantos carros usaremos? Então, quantos carros? Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é que eu quero descobrir o número de carros. Usaremos para consumir somente 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias. Somente 500 litros no espaço de 2 dias. Então, tem que comparar essa com essa e depois essa com essa. Então, comparando carros com o número de dias. Se eu diminuo o número de dias, e aí quando eu desprezo essa, eu imagino que tem a mesma quantidade de combustível, então vou ter que aumentar o número de carros, com a mesma quantidade de gasolina, não é isso? Agora, se
no mesmo número de dias, eu diminuo o número de combustível, então tem que diminuir o número de carro. Então, essa aqui e essa aqui são diretamente proporcionais. Resolvendo, 10 está para x, essa é direta, 6 está para 2, vezes 500 está para 1000, porque essa aqui. Não, errado. Corrigir. Essa segunda é inversa, eu inverto, e essa aqui é diretamente proporcional. Continuo com ela do jeito que está aqui. Divido aqui, ó, por 100, né? 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu vou ter 10 para x, da mesma forma que 4 está para 6. 4 vezes x igual a 60, né? X é 60 dividido por 4. Isso implica que x é 15, certo? Beleza? Então, eu vou ter 15 aí para... Eu vou ter, na verdade, 15 carros, né? Para essa condição aí, né? Beleza? E para terminar aqui, vou pegar um aqui. Vamos pegar essa questão 15 aqui, ó. Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, vamos colocar esses dados aí. É importante essa coleta de dados, tá? Vamos lá. 8 digitadores, dias, quantidade do livro. Não, 6 horas por dia, quantidade do livro e número de dias. Então, digitadores, horas por dia, quantidade do livro, número de dias. 8 digitadores trabalharam 6 horas por dia, digitaram 3/5 do livro, isso num total de 15 dias. Agora, a pergunta é: e os restantes os restantes, então 2 desses digitadores foram deslocados para outros serviços. E os restantes, bom, se 2 foi tirado, sobrou 6, então vou colocar 6 aqui. Os 6 que restaram passaram a trabalhar 5 horas por dia na digitação desse livro, 5 horas por dia. Mantendo-se a mesma produtividade. Chata do caralho, velho. Mantendo-se a mesma produtividade para completar a digitação do referido livro. Após o locamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá que trabalhar ainda. Então, se eu tenho a mesma produtividade, eu quero concluir o livro, falta 2/5 do livro. Então, quantos dias eles vão ter que trabalhar? Não é isso? Agora vamos analisar. O que eu quero descobrir é o número de dias, certo? Se eu vou comparar com o número de digitadores, certo? Se eu diminuir o número de digitadores, o número de dias vai aumentar. Então, são inversamente proporcionais, certo? Aqui, se eu diminuir o número de horas por dia, aqui também vai aumentar. Agora, aqui, como a quantidade aqui é maior que essa, então aqui vai ser diretamente proporcional a essa aqui. Então, tenho 15 está para x, da mesma forma que 6 está para 8, é inverso. 5 está para 6, é inverso. E 3/5 está para 2/5. Cancelar esse 6 com esse. Então, 15 está para x. Da mesma forma que 5 está para 8, né? Esse vezes esse. Vezes, como aqui os denominadores são comuns, 3 sobre 2. Então, daqui eu vou ter 15 está para x, da mesma forma que 6 está para... 6 não. 15
está para 16. Como eu já falei antes, numeradores iguais, isso implica que x igual a 16, então eles vão ter que trabalhar mais 16 dias, alternativa correta, letra B aqui, certo? Ok? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato, falem comigo, eu vou gravar essa aula aqui agora, vou disponibilizar lá no link de vocês, lá na sala lá de vocês, na parte de material. Eu postei vídeos, postei slide, postei lista de exercícios, vão tentando resolver os exercícios, certo? Que essa parte aí vai ser a avaliação 2 de vocês, certo? Nós faremos 4 avaliações, 4. Das 4, eu vou retirar a menor nota, certo? Com as 3 notas, eu faço a média, para dar a média da progressão parcial de vocês. Beleza? Fiquem com Deus aí. Na próxima a gente encerra. Desculpe aí a hora que eu atendi o telefone, porque realmente não é legal, não. Mas acontece, tá bom? Valeu.